só Deus é santo. E mais ninguém pode ser santo, ou mais ninguém é santo. Por quê? Porque pensa que santidade é impecabilidade. Ou seja, ausência plena do pecado. No sentido de dizer que nós que peregrinamos nesse mundo temos que ser impecáveis. Não é isso. A santidade, ela está vinculada ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Só que Jesus elevou os sacramentos a uma plenitude diferenciada daquilo que os judeus pensavam. Não sei se você já percebeu, desde ontem o Evangelho vem dizendo: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus pega os mandamentos e eleva os mandamentos a uma plenitude. E Jesus, por sua graça, faz com que a gente perceba que os mandamentos não são uma questão negativa. Como se Deus fosse um carrasco, pode ir sentando quem quiser. Como se Deus fosse um carrasco que dissesse: olha, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. Aí você diz: que tanto não, parece um Deus chato, parece um Deus vingativo, parece um Deus que quer apenas cortar o nosso barato, cortar o nosso prazer. Sabe quando você está assim, aqui todo mundo foi jovem, e os jovens ainda, quando você pensava assim, quando era jovem, você dizia: eu vou para aquela festa, sabe a festa que você estava louco para ir? E quando você dizia assim: pai, eu vou, ou mãe, eu vou, aí seu pai dizia: não, você não vai. Aí você corria para o quarto desesperado, começava a chorar, começava a esbravejar, ou você fazia de tudo para demonstrar uma insatisfação àquilo que Deus, ou melhor, aquilo que o seu pai havia dito. E a gente acaba pensando que Deus é assim. Porque qual é os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí depois vem: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás. Aí você diz: que tanto não. Aí você começa a pensar: é igual meu pai e minha mãe, que quando eu queria uma coisa, realmente eu queria, meu pai dizia não, minha mãe dizia não. Aí você diz: esse Deus é chato. Pode sentar, irmão. Esse Deus é chato. Esse Deus é um Deus que só faz cortar o meu barato. Só que Jesus vem mostrar para nós que os mandamentos não é negatividade, mas é positividade. De que forma? Por exemplo, se a gente pudesse se comunicar com um peixe, se a gente pudesse se comunicar com um peixe, ele pudesse entender a gente. Por exemplo, Santo Antônio foi pregar o Evangelho, ninguém queria escutar, e Santo Antônio foi para a beira da praia e começou a pregar, como se estivesse pregando para os peixes, e de repente começou a aparecer um monte de peixe ao redor dele. Aquilo era um sinal para dizer que, depois eu volto para o que eu estava querendo falar a respeito de se a gente pudesse se comunicar com os peixes. Aquilo era um sinal para dizer que, se vocês não querem ouvir, tem quem queira. Então ninguém é obrigado a estar aqui. Por que a capela não está cheia? Porque ninguém é obrigado. Se fosse obrigado, estava todo mundo aqui, né? A gente, esses bancos estavam tudo cheio. Botava um revólver na cabeça, trazia para cá. Botava a faca no bucho, trazia para cá. Mas ninguém é obrigado. Vem quem quer, né? O Senhor Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e farei refeição com você. Então, se a gente pudesse se comunicar com os peixes, aí por isso eu lembrei da questão de Santo Antônio, a gente ir no aquário, a gente diria assim para o peixe: não saia do aquário. Aí o peixe ia dizer: vixe, esse camarada é muito chato. Só que, se o peixe sair do aquário e cair no chão, o que é que acontece? Morre. É por isso que quando Deus diz: não matarás,
não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. Deus está dizendo, não é porque eu sou ruim, eu sou chato, é porque se você fizer isso, você vai morrer. Se você fizer isso, você vai perecer. Adão e Eva no paraíso, está aqui. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, no centro do jardim, dela não comerás. Porque se você comer, você morrerá. Adão e Eva disseram o quê? Esse Deus é muito chato. Esse Deus, estou colocando aqui só para você entender, né? O sentimento que às vezes entra no nosso coração. Esse Deus é muito chato. Esse Deus, tudo ele só faz cortar o meu barato, cortar a minha intenção de ser feliz. E Adão e Eva desejaram ser felizes sem Deus. E aí comeram do fruto e morreram. Então o Evangelho de hoje vem nos ensinar, meus irmãos, que nós precisamos voltar à origem do homem quando Deus o criou. Eu não estou falando simplesmente do homem Adão e Eva, mas eu estou falando voltar à origem do projeto de Deus para a humanidade, que era ser santo, ser santa. E vejamos o que diz o Evangelho de hoje. São Mateus capítulo 5, versículo 43. Diz assim: tendes ouvido o que foi dito. Olha, vocês ouviram o que foi dito. Aqui Jesus estava falando para o povo hebreu, para o povo judeu. E o povo judeu sabia quais eram os mandamentos. E sabia também que aqueles que ensinavam a lei, interpretavam a lei de uma forma. Não interpretava como Deus havia revelado, mas interpretava segundo o seu entendimento. Aí veja o que eles dizem, o que Jesus diz. Vocês ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás fazer o quê? Odiar o teu inimigo. Olha, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Mas o mandamento não dizia isso. O entendimento de quem lia os mandamentos era esse: eu posso amar, eu devo amar o meu próximo, mas eu também posso odiar o meu inimigo. Aí Jesus vai dizer, versículo 44: eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Olha, não é somente para eu amar o meu próximo, não é somente para eu amar aquele que me ama, mas é para eu amar também o meu inimigo. Só uma observação: amar não é bajular. Amar não é bajulação. Ah, fulano estava doido para enfiar a vaca no meu bucho, mas eu vou estar lá na casa dele. Vem para cá. Isso aí não é amar. Amar não é bajulação. Amar é fazer aquilo que São João diz na sua primeira carta: filhinhos, não amemos somente com palavras ou de boca, mas amemos com gestos concretos, com atitudes concretas, com atitudes verdadeiras. E quais são as atitudes verdadeiras? Jesus diz: amai vossos inimigos. Como? Se eu não posso fazer o bem a ele, eu devo pelo menos orar por ele. Eu devo pelo menos pedir a Deus que Deus o alcance com a sua graça. Não é somente dar prosperidade, não é somente dar alegria, não é somente dar uma vida boa. Não. É que Deus o alcance com a sua graça. Que Deus o alcance no seu coração e converta
o seu coração. Porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, quando Jesus diz: eu porém vos digo, amai vossos inimigos, Jesus está dizendo que a gente precisa de fato amar, não é faz de conta. Aí ele diz assim: fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. São Paulo vai dizer assim: não pratiqueis o mal, não combatais o mal com o mal, mas triunfai do mal sobre o mal com o bem. O apóstolo São Paulo vai dizer também na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer assim: o amor é o cumprimento de toda a lei. O amor. Se eu amo a Deus e eu amo o meu próximo, mesmo que esse meu próximo se declare como meu inimigo, se eu amo a Deus e amo o meu próximo, todas as outras coisas eu farei. Todas as outras. Eu não vou cobiçar, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou desejar a mulher do próximo, eu não vou pecar contra a castidade. Se eu amo a Deus e amo ao meu próximo como eu me amo, eu não vou cair nos outros pecados. Eu não vou romper contra, ou melhor, romper com os mandamentos. E Jesus continua dizendo, versículo 54: deste modo sereis, o que, gente? Quem está com a Bíblia aí? Deste modo sereis os filhos. Leiam alto aí. Desse modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. Pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Então Jesus está dizendo que se eu amo a Deus sobre todas as coisas, e eu amo o meu próximo como a mim mesmo, e eu amo esse meu próximo, mesmo que ele se declare o meu inimigo, mesmo que ele me persiga, mesmo que ele me odeie, Jesus está dizendo que se eu fizer isso, eu serei o quê? Filho do meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque o meu Pai que está nos céus, ele faz isso, exatamente isso. O apóstolo São Paulo diz assim: quando nós éramos ainda inimigos de Deus, ele enviou o seu Filho único para morrer por nós. Então, quando nós somos, ou quando nós éramos inimigos de Deus, ele enviou o seu Filho. E ele que é Deus, que é santo, santíssimo, amabilíssimo, ele que é tudo, ele faz chover sobre quem é bom e sobre quem é mau. Ele faz brilhar o sol para quem é justo e para quem é injusto. Não faz distinção de pessoas para derramar o seu amor. Hoje, por incrível que pareça, eu não tinha ainda nem lido o Evangelho, eu até coloquei no Facebook. Hoje eu coloquei assim: ei, mais ou menos assim, eu não lembro a frase como foi, mas assim: você abriu os olhos, agradeça a Deus. Por quê? Porque Ele te deu a oportunidade, mesmo você sendo mal, mesmo eu sendo mal, Ele me deu a oportunidade de ver o sol brilhar sobre mim. Porque Ele faz o sol brilhar sobre quem é bom e sobre quem é mau. Ele faz o sol brilhar sobre quem é justo e sobre quem é injusto. E veja o que Jesus diz: se nós amarmos os nossos irmãos, os nossos amigos e até os nossos inimigos, assim nós estaremos nos tornando filhos de Deus. Eu não sou filho de Deus por qualquer outra coisa. Eu sou filho de Deus quando eu faço o que Deus faz. Ah, todo mundo é batizado. Vamos dizer que todo mundo fosse batizado.
batizado. Vamos dizer, né? Que todos são batizados. Então, ordinariamente, todo mundo se tornou filho de Deus pelo batismo. Só que Jesus contou uma parábola para nos ensinar que não importa se eu sou batizado. Não vai importar muito se eu sou batizado. Jesus disse assim: um homem tinha 2 filhos. Ele foi para o mais novo, ou melhor, para o mais velho, e disse: filho, vai trabalhar na minha vinha, ou seja, vai trabalhar na minha roça. Aí aquele filho mais velho disse: eu vou. E depois, quando o pai saiu da presença dele, ele não foi. E depois ele foi para o filho mais novo e disse assim: meu filho, vai trabalhar na minha roça. Aí o filho disse na cara do pai: eu não vou. Aí diz que quando o pai saiu da presença dele, ele mudou de ideia e foi trabalhar na roça. E Jesus perguntou: quem dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro que disse que ia e não foi? Ou o segundo que disse que não ia e depois foi? O segundo. Então, não importa muito se nós somos todos batizados. O que vai importar é se nós fazemos aquilo que Deus nos pede, nos manda, nos ordena nos mandamentos. Então não vai importar muito, não vai interessar muito se eu sou batizado e eu vivo como pagão. Não vai importar muito se eu sou batizado e eu vivo como se fosse uma pessoa do mundo. Não importa muito eu olhar, a gente olhar um para o outro e dizer: seu Severino é batizado, mas seu Severino vive como se não fosse. Todo domingo está seu Severino lá no bar, e toma e prega, e sobe, e desce até embaixo, e vai, e toma uma biritinha, e chega uma novinha. Imaginou isso? Aí você diz: não, mas ele é da igreja, é católico. Imagina! É batizado, mas vive como se fosse pagão. Então Jesus está dizendo que não importa muito se você é batizado ou não. O que importa, o que vai importar é se você se abre à graça de Deus, se você ouve a palavra de Deus e se você coloca em prática o que Ele te pede para fazer. Aí a coisa muda de figura, né? Só lembrando, domingo 40 anos estava batizado e eu fiz uma coisa maravilhosa na nossa igreja, graças a Deus. Porque agora é uma vez no mês e tem reuniões com os padrinhos. Aí muitos vão dizer assim: que besteira, porque eu tinha colega com peixe. Eu achei ótimo. Então, dando continuidade aqui, versículo 46, Jesus vai dizer assim, né? Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Então, se eu, Denis, católico, olha, o grande católico, se eu amo somente quem me ama, que recompensa eu vou ter com isso? Porque veja o que Jesus diz: não fazem assim os próprios publicanos, os cobradores de impostos que eram ladrões. Eles não se amavam, eles não se amam. Por exemplo, os traficantes, os ladrões, as pessoas da gandaia, eles não se amam, se amam. Então Jesus está dizendo: se você amar somente quem te ama, o que é que você está fazendo demais? Se eu amar somente a minha esposa que me ama, o que é que eu estou fazendo demais? Se eu amar somente a minha filha que me ama, o que é que eu estou fazendo demais? Agora, se eu amar, só um exemplo, se eu amar Cristina, só um exemplo, Cristina, né? Se eu amar Cristina que me persegue, que fala mal de mim, aí a coisa já está mudando de figura. E Jesus diz: se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios pecadores? Ele diz: se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? De extraordinário, não fazem assim também os pagãos? Quando eu leio esse versículo, por incrível que pareça, que eu sou um católico chato, eu me lembro logo dos protestantes. Se vocês cumprimentam, saúdam, se vocês dão a paz somente aos vossos irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Pai do Senhor, Áurea, porque é da mesma igreja. Aí Wagner é católico, Pai do Senhor,
Boa noite, irmão. Né? Deixa eu, irmão, boa noite. Eu trabalhei num lugar que era assim. Chegava, Pai do Senhor, fulano, Pai do Senhor, ciclano, Pai do Senhor. Aí depois, bom dia, Denis. Jesus está dizendo: se saudais ou se cumprimentais somente aqueles que vos saúdam, aqueles que são vossos irmãos, amigos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os pagãos também não fazem isso? O boizinho da gandaia não diz: e aí, meu irmão? Ele não diz um com o outro. Ele diz isso também. E aí, Tony? Beleza? Eles não dizem isso um com o outro? Jesus está dizendo que se eu somente desejo a paz para a Áurea, se eu somente cumprimento a Áurea, que é da comunidade, o que é que eu estou fazendo demais? Porque cumprimentar e desejar a paz para quem é da minha convivência, Jesus está dizendo isso, até os pecadores fazem. Até os pecadores fazem. E para terminar, Jesus vai dizer assim, versículo 48: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aí aqui dá nó na cabeça do protestante. Quando Jesus diz sede santo, porque santo é isso, ser perfeito é isso, ser santo como o vosso Pai é santo. E foi isso que no livro do Levítico 19, né? Eu não vou nem ler aqui, mas se você quiser depois ver em casa, no capítulo 19 do livro de Levítico, versículo 1 e 2, o Senhor vai dizer assim a Moisés: Moisés, diga ao povo que seja santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Jesus disse a mesma coisa: sede perfeitos, ou seja, sede santos, porque o vosso Deus é santo. Então eu tenho que ser santo como Deus é santo? Tenho que ser santo como Deus é santo. Só que para os protestantes, ser santo, eles vão no significado, na etimologia da palavra. Aquilo que a palavra significa. Santo em grego e hebraico significa separado. Aí ele diz: não, a gente foi separado do mundo. E é por isso que ele não dá a paz a quem é do mundo. É por isso que muitas vezes ele nem senta para conversar com alguém que é do mundo. Porque uma vez a gente estava conversando lá onde eu moro, e chegou um assim, aí, Pai do Senhor, irmão, o irmãozinho que estava lá, né? Aí o irmãozinho estava assim, aí o irmão disse: vem para cá, pai, vamos conversar um pouquinho. Aí ele disse: bença, Salmo 1 para tu, bença. Aí ele pensou que eu não sabia, né? Que ele disse para o outro rapaz lá que era da igreja. Aí ele pensou que eu não sabia. Aí eu disse: ah, irmão, o senhor é muito santo. Aí ele olhou para mim assim, eu digo: é, né? Porque não vos senteis na roda dos escarnecedores, não vos senteis na roda dos zombadores. O senhor está querendo dizer que a gente aqui é escarnecedor e zombador, porque o Salmo 1 diz isso, né? Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, bem-aventurado o homem que não se senta na roda dos zombadores. É isso que o Salmo está dizendo. Mas pelo contrário, ele se alegra na lei do Senhor. É isso que o Salmo. Eu disse: não, irmão, mas aqui a gente é pecador mesmo. Todos nós somos pecadores. Aí ele pensa que ser santo é ser separado do mundo, simplesmente ser separado, ou seja, sair do mundo. Uma coisa é eu sair do mundo, outra coisa é o mundo sair de mim. Eu sair do mundo é fácil, basta eu entrar dentro de casa e me esconder, basta eu ir para um mosteiro, né? Imagine no mosteiro escondidinho lá dentro da cela, sem ninguém, só eu, com a liturgia das horas, com a Bíblia, com tudo, mas o mundo está dentro de mim, porque Jesus disse: não é o que está fora que entra no homem e contamina o homem, mas é o que está dentro do homem que sai e contamina o homem, porque está dentro do seu coração. E Jesus disse: daí do teu coração sai adultério, impureza, fornicação, idolatria, bebedeira, orgia, mentira, rixa, ciúme, briga,
raiva, discórdia, desunião. Está dentro de mim, não está fora. Porque se estivesse fora e eu saísse do mundo e tudo tivesse resolvido, era muito bom. Mas eu posso sair do mundo. Jesus, quando estava rezando, São João capítulo 17, leia a oração de Jesus por mim e por você e pelos apóstolos. Jesus disse: Pai, eu não sou do mundo, como tu não és do mundo. Eu te digo, eles também não são do mundo, mas eu te peço, não os tires do mundo, mas os livre do maligno. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Por quê? Aí Jesus vai dizer: porque eles foram lavados pela tua palavra. Então, se fosse simplesmente sair do mundo e está tudo resolvido, era muito bom. Eu me trancaria dentro de casa e está tudo resolvido. Agora o problema é que quando eu me tranco dentro de casa, aí eu não vejo muita coisa, aí eu começo a ver o que tem dentro de mim. Aí começa a aparecer os maus desejos, as más intenções, a cobiça, a avareza, aquilo que tem de pior dentro da gente, começa a aparecer quando a gente está sozinho. Uma coisa é ser santo no mundo, porque aí eu me camuflo, eu visto uma roupinha bem bonitinha de Nossa Senhora da Conceição, ou de Nossa Senhora Aparecida, ou de Santo Antônio, ou de São João Batista, ou de São Luís Maria de Montfort, Santa Teresinha. Aí eu vou andando na rua, olha o católico, um texto imenso. Agora o problema é ser santo no lugar que você estiver sozinho. Quando você está dentro de casa sozinho, que sua família já foi dormir, todo mundo, e você está com seu celularzinho na mão, o que você está vendo? É de Deus ou é do diabo? Quando você está com seu celularzinho, com fonezinho de ouvido, o que você está escutando? É de Deus ou é do diabo? Quando você está sozinho, dentro de casa, mesmo que não esteja com o celular, mas na televisão, o que é que você está assistindo? É por isso que Jesus vai dizer: sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. E ser perfeito como Deus é perfeito é deixar mesmo o pecado. Não é ser impecável, porque isso a gente só vai conseguir quando a gente chegar lá. Mas a gente precisa ter a coragem, meus irmãos, de buscar viver a santidade. Por quê? Porque não é eu que me santifico. Se você quiser, você pode ver depois na sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim: porque tanto o santificador, Jesus Cristo, como os santificados, cada um de nós, descendemos de um só. E é por isso que ele não se envergonha de, no meio da assembleia, nos chamar de irmãos. Jesus disse: quando fordes orar, dizei Pai Nosso. Porque nós somos irmãos, e Ele que é o santificador nos santifica. E Ele que é o santificador nos santifica. A primeira carta de São Pedro, o primeiro Papa, no versículo 16 vai dizer assim: ouviste? Ou ele vai dizer também, dependendo: olha, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Porque assim está escrito: sede santo, porque Ele é santo. Só que a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo, acho que é versículo 14, eu marquei aqui, né, só para a gente terminar. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, veja o que diz aqui: procurai a paz. É inimigo? Eu não posso viver na briga, eu vou procurar a paz. Ele diz: procurai a paz com todos, com os amigos e com os inimigos. Procurai a paz com todos, e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Por que é que existe o purgatório? Porque se a gente não for santo o suficiente aqui, a gente vai ter que passar um tempinho lá para ser purgado, para ser purificado.
para ser santificado, porque sem santidade é impossível ver o Senhor. E você sabe o que é o céu? A igreja diz que o céu é a visão beatífica de Deus, ou seja, ver Deus como Ele é, na sua plenitude, na sua santidade. Por quê? Porque Ele é santo. São João no Apocalipse vai dizer que viu no céu os anciões, alguns animais e uma multidão, milhões de milhões, milhares de milhares, miríades de miríades, dizendo: a Ele seja a glória, a honra, a majestade, o poder, a realeza, porque Ele é santo, 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 santo. Ele é santo. E sem santidade eu não posso ver o Senhor. E Jesus disse: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão o Senhor. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E a gente precisa querer ser santo. 8h58, né? 9 horas. Eu queria que a gente rezasse um minuto. De 9 horas a gente acaba. Fica de pé para a gente rezar. Se Wagner quiser, Wagner pode ir cantando essa música baixinho. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Coloque aí a mão no seu coração.